Finalmente, a Bitcoin atingiu os tão esperados 100 mil dólares. Os 6 dígitos já cá cantam, e que boa altura para estarmos vivos e testemunharmos este incrível marco da Bitcoin. Esta semana está a ser histórica, mas isto é só o começo. Com a capitalização de mercado a atingir novos máximos, empresas a comprar mais e mais Bitcoin e os ETFs a terem volumes recorde, os 7 dígitos parecem não estar assim tão longe. O meu nome é Carlos Marques, com a Bitcoin Now, e fica comigo para saberes tudo o que aconteceu esta semana. Atingir os 100k é um marco simbólico, mas o impacto vai para além dos números. Como destacou Michael Saylor na Fox News, a Bitcoin é a transformação digital do capital global. E é mais que dinheiro, é liberdade. Bitcoin represents the digital transformation of hundreds of trillions of dollars of capital in the world. Right. As people migrate their capital into this global monetary asset, that asset class is going to grow faster. For me, the base case is 29% a year on average for 21 years. That gets you from where we are today to 13 million a coin in the year 2045. Bitcoin is a protocol for prosperity. Every nation that respects property rights is going to support Bitcoin. A Bitcoin não só quebrou os 100k, como também ultrapassou a capitalização de mercado dos 2 trilhões de dólares. Cada vez mais, a Bitcoin aproxima-se da capitalização de mercado do gigante da Google. Tom Lee tem razão. Com a escassez na oferta, a Bitcoin subir para cima dos 100 mil dólares significa que haverá ainda mais procura. There is a pretty low supply of Bitcoin available over the counter. So you have a supply shortage, and if Bitcoin makes a move above 100,000, I think there'd be a big chase. Enquanto isso, a adoção institucional continua ao rubro. Mais de 60 empresas por todo o mundo já têm Bitcoin nas suas reservas, somando mais de 500 mil Bitcoins. Todas as semanas, mais e mais empresas seguem o caminho de Michael Saylor. A Virgin Voyages anuncia que é a primeira linha de cruzeiros a aceitar Bitcoin como método de pagamento. Já a empresa de aviação Volato Group está a planear minerar Bitcoin com a eletricidade dos aviões em excesso, durante os voos. A empresa Hut8 também vai angariar 500 milhões de dólares e comprar Bitcoin como ativo de reserva estratégica. No Canadá, a corretora da Bitcoin Well foi a primeira a adotar Bitcoin como tesouro, adicionando 7,5 Bitcoins. E claro, estão a planear angariar 2 milhões de dólares em títulos para acumular mais. Na Singapura, a empresa Genius Group compra mais 172 Bitcoins, no valor de 15,8 milhões de dólares. Já nos Estados Unidos, a empresa de mineração Mara Holdings angariou mais de 700 milhões de dólares para comprar mais Bitcoin. E a empresa Semler Scientific compra mais 303 Bitcoins por 29,3 milhões de dólares. E claro que a liderança continua com a MicroStrategy. Adquiriu mais 15.400 Bitcoins esta semana por 1,5 bilhões de dólares. A empresa tem agora no total 402.100 Bitcoins. Sem dúvida que Michael Saylor tem uma estratégia brilhante. E se ainda não percebeste bem a estratégia, ouve o Tom Lee. MicroStrategy transformed the company by using its balance sheet. They had a lot of cash on hand to buy Bitcoin. And so instead of the stock being valued on its actual software business, it's valued as a holder of Bitcoin. But as Bitcoin has risen and MicroStrategy's stock has gone up, it's created an opportunity for them to issue convertible bonds and debt to acquire more Bitcoin. What's been novel is that they've issued these debt securities for almost no interest cost. And so they're funding this without having to actually pay for the interest expense. It's a very novel strategy because they have created a lot of network value. They're one of the largest holders of Bitcoin now, and ultimately they may become the second largest holder of Bitcoin after the US government. As long as Bitcoin goes up, MicroStrategy very likely goes up a lot more. Falando em estratégias, a BlackRock não está a brincar. O seu ETF já possui mais de 500 mil Bitcoins, representando 2,38% de toda a Bitcoin existente. No que toca a volumes de negociações, o seu ETF, juntamente com o da Fidelity, registaram os impressionantes 2,45 bilhões de dólares nesta terça-feira, dia 3 de dezembro. Na próxima semana, dia 10, vamos ficar a saber se a Microsoft vai ou não querer adotar a Bitcoin. Michael Saylor já fez uma apresentação à empresa e ainda teve uma segunda reunião. Fiquem com um pouco da apresentação de Michael Saylor. Microsoft can't afford to miss the next technology wave, and Bitcoin is that wave. Bitcoin represents the greatest digital transformation of the 21st century. It represents digital capital. The global wealth
is distributed across assets that provide utility and others that preserve capital. Risk is destroying trillions of dollars of that capital every single year, and investors are turning to digital capital in the form of Bitcoin in order to avoid that risk. Digital capital is economically and technically superior to physical capital, and it represents a revolutionary advance in capital preservation. It makes sense for Microsoft to be powered by digital capital. Bitcoin's the best asset you can own. The numbers speak for themselves. It makes a lot more sense to buy Bitcoin than to buy your own stock back, or to hold Bitcoin rather than holding bonds. If you're going to outperform, you're going to need Bitcoin, and you have a choice to make: cling to the past or embrace the future. So do the right thing for the world and adopt Bitcoin. O que acham? Vai a Microsoft comprar ou não Bitcoin? No meio disto tudo, El Salvador continua a provar que apostar na Bitcoin foi a melhor jogada. O país possui agora mais de 603 milhões de dólares em Bitcoin, com lucros de mais de 120%, ou seja, 333 milhões de dólares. O presidente Nayib Bukele calou os críticos e está agora a considerar maneiras inovadoras para expandir o portfólio. Uma delas é realizar um programa de aluguer de vulcões no país para minerar Bitcoin. Considerem que El Salvador já minerou 474 Bitcoins com a sua energia geotérmica. Para além disso, o país tem bastantes vulcões. Por isso, acho que a estratégia é bastante interessante. O impacto da Bitcoin sente-se em todo o mundo. Vários estados americanos estão a preparar-se para introduzir legislações de reservas estratégicas de Bitcoin. Para animar mais a situação, o presidente Donald Trump escolheu Paul Atkins para liderar a SEC, uma agência independente do governo federal americano. E que bom ter uma pessoa pró-Bitcoin à frente da SEC. Até o presidente da Reserva Federal Americana, Jerome Powell, diz que a Bitcoin é como o ouro, mas digital. People use Bitcoin as a speculative asset, right? It's like gold. It's just like gold, only it's virtual. It's digital. It's not a competitor for the dollar. It's really a competitor for gold. O prefeito de New York não perde a oportunidade para mencionar a Bitcoin num dos seus discursos. We were a country and a city that led the globe in innovation. It's time for a change. We should not be afraid of Bitcoin. Remember y'all laughed at me when I first got my Bitcoin? Who's laughing now? Go look at my Bitcoin now. Y'all all mock me. You're taking your first 3 paychecks in Bitcoin? What's wrong with you? Now you wish you would have done it. I am happy that we're having people who are willing to think outside the box to do the things we need to do. Lindo! Quem é que se está a rir agora? Já na Suíça, o legislador Samuel Kuhlmann apela para a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Alerta para a necessidade de agir antes que os Estados Unidos e os BRICS avancem mais. E vejam agora o prefeito de Vancouver à conversa com Nathalie Brunel. When you learn more about Bitcoin, you realize, wait a sec, it's decentralized. No person, company, or country controls it. It really doesn't care what other people do. It can't be manipulated, and it's finite. It's like literally, I think it's the greatest invention ever in human history. Enquanto uns avançam e adotam a Bitcoin, outros parece que querem ficar parados no tempo. O Senado francês votou para taxar a riqueza improdutiva, incluindo ativos digitais como a Bitcoin. A Europa vai ficar muito para trás se contrariar a onda da Bitcoin. Esta semana, o governo dos Estados Unidos transferiu 10 mil Bitcoins no valor de 963 milhões de dólares para a Coinbase. Será que estão a pensar vender antes de Donald Trump assumir a presidência? Bem, não seriam muito inteligentes se o fizessem. E já o presidente russo Vladimir Putin tem razão quando diz que ninguém pode banir a Bitcoin. Биткоин кто может запретить? Никто. Потому что это новые технологии. И чего бы ни было, чего бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться. Com o preço acima dos 100k, mais e mais empresas a adotarem Bitcoin e governos a pensarem em comprar Bitcoin, estamos a viver uma revolução financeira. Como diz Mark Ross, precisamos de um ativo de reserva neutro. E só a Bitcoin funciona. Ultimately, what the world is going to inevitably fall on is there needs to be what was intended in the Bretton Woods Agreement, a neutral reserve asset. That's what we have to have. We need a neutral reserve asset that nobody can control, that nobody can manipulate, and everyone could agree to that. That used to be gold. Gold doesn't work in the information age. So we need a neutral reserve asset that works, that's compatible with the information age that we're in. And the only option for that, the only option is Bitcoin. And I believe that's where we'll eventually settle.
Não se esqueçam que ainda estamos no início. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um like, um comentário e partilhar com um familiar ou um amigo. Estuda e compra Bitcoin. Até à próxima e, como sempre, navega a onda da Bitcoin. Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best.